Sejam bem-vindos à série Memória da Rabeca Brasileira, também em versão podcast, graças ao patrocínio do projeto Madeira que Cupim Não Rói, em parceria com a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Eu sou Caio Padilha e nessa segunda temporada contamos com edição e trabalhos técnicos de Rafael Gonzaga. Capítulo 1. Rabecas do Ceará e o legado de Gilmar de Carvalho. O professor Gilmar de Carvalho, nascido na cidade de Sobral, no Ceará, em 1949, teve papel central no processo de pesquisa sobre o patrimônio cultural da rabeca brasileira no século XXI. Especialmente no estado do Ceará, onde se concentraram suas documentações que resultaram nos livros Rabecas do Ceará e Tirinete, Rabecas da Tradição, ambos em parceria premiada pelo IFAM com o fotógrafo Francisco Souza, em 2014. O legado de pesquisa do professor Gilmar de Carvalho e Francisco Souza também inspirou a exposição Sertão das Rabecas, inaugurada no Museu do Ceará em 2018, mas que no ano seguinte circulou em espaços como o CCBNB, o Centro Cultural Banco do Nordeste, no Cariri, juntamente com oficinas, seminários e apresentações artísticas. E vocês ouvem agora o primeiro de 7 capítulos dessa nova série, dessa segunda temporada do podcast, justamente em memória do professor Gilmar de Carvalho. Nessa jornada de episódios mensais, entre abril e outubro de 2022, também ouviremos grandes mestres rabequeiros e luthieres cearenses, tais como Totonho, Bia, João Geminiano, Zé Biro Novo, Luiz Buretama, Antônio Barroso, Dico Mateus, Totó, de Freitas, entre outros áudios originais gravados por Fabiano de Cristo, bem como trechos das edições do Festival Ceará das Rabecas e Festival Rabecas da Tradição, no início dos anos 2000. Pois esses festivais figuraram como momentos importantes para o fortalecimento da música de rabeca no Brasil e para a divulgação de mestres e construtores que são os guardiões desses saberes. Além dessas gravações, ainda inéditas, o podcast Memória da Rabeca Brasileira trará ainda algumas informações sobre culturas musicais onde rabequistas são importantes protagonistas, como é o caso dos reisados de caretas, mamulengos, dramas e os forrós de rabecas, que tiveram destaque recente no processo de registro das matrizes tradicionais do forró, reconhecidas como Patrimônio da Cultura Imaterial no Brasil pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Ouviremos agora os depoimentos de Raquel Gadelha e Fabiano de Cristo sobre esses festivais de rabecas no Ceará. Em junho de 2018, o Cine Teatro São Luís, ele fez uma programação chamada Rabecas da Tradição. É uma programação que estava inserida dentro de um projeto chamado Curta São Luís e consistia, na apresentação de 7 rabequeiros e uma rabequeira. Então, a gente teve a honra de contar com a curadoria do Gilmar de Carvalho, do Francisco de Souza, que já são experts, um conhecimento maravilhoso. E é muito importante esses diálogos, uma proposta de pesquisa, vir para uma apresentação, a gente conhecer, ouvir a história desses rabequeiros. Então, teve a apresentação da Dona Ana, do de Freitas, Pelé, Gil da Aurora, Raimundo Albino, João Geminiano, Tontonho e Chico Barbeiro. Foram 4 dias de evento, o público aderiu, foi muito importante. E, a partir daí, a gente começou, cada vez mais, o São Luís, a trabalhar nessa linha da cultura tradicional, aquele espaço que outrora era um espaço, digamos, de elite, suntuoso, no mármore Carrara, abrigar os nossos mestres e os nossos saberes populares. Para mim foi uma alegria dupla o Festival Ceará das Rabecas, porque na época da sua realização,
a produção entrou em contato comigo, porque na época eu era gestor do Sesc Senac Iracema, que foi o espaço que recebeu as 2 primeiras edições desse projeto, desse festival, né? E eu, como rabequeiro, também estava ali não só desempenhando meu papel como gestor, de receber um projeto de grande relevância para a cultura do estado do Ceará, mas também de estar ali militando, né, junto os mestres e mestras rabequeiros que passaram por esse festival e que passaram também pela pesquisa do professor Gilmar de Carvalho, né? O festival teve a curadoria e, vamos dizer assim, o olhar, né, sempre muito atento do professor Gilmar de Carvalho. Então a gente sempre estava com ele presente lá, não só no momento das apresentações, das oficinas, mas também sempre antes e depois, né, visitando o espaço, conversando com a gente, mostrando essa pessoa que ele sempre foi, né, um grande pesquisador, um grande intelectual, mas de grande humildade também, né, de reconhecer os diversos saberes, de reconhecer as diversas formas de contribuição, as diversas formas de fazeres, né, das pessoas que estão envolvidas com a cultura popular do estado do Ceará e principalmente com os mestres e as mestras. Saudações, minha gente! Eu sou Caio Padilha e essa é a versão podcast da série Memória da Rabeca Brasileira, iniciada em abril de 2020 no YouTube em parceria com a Láfia Filmes de Marcúzia de França. Lá no nosso canal, entrevistamos em transmissões mensais e ao vivo mais de 60 especialistas, totalizando mais de 35 horas de conteúdo sobre música de rabeca no Brasil, Portugal e América Latina. E agora, aqui na série especial podcast, você fica com a gente para descobrir um pouco mais sobre o legado do professor Gilmar de Carvalho e as rabecas do Ceará. Depois de 50 matérias publicadas semanalmente pelo Jornal Diário do Nordeste durante o ano de 2003, Gilmar de Carvalho reuniu no livro Artes da Tradição, Mestres do Povo, uma primeira amostra de sua coleção de tradições populares publicadas em 2005. Começava ali um ímpeto de mapeamento e colecionamento, onde a música de rabeca e sua diversidade material ganhava cada vez mais interesse. Nesse contexto, rabecas e rabequeiros ganhavam uma temporalidade revigorada, contemporânea, do tipo século XXI. Pois, segundo o professor Gilmar, abro aspas, a rabeca não deve ser vista como algo nostálgico de um tempo que passou. Pois bem, sempre acompanhado do fotógrafo Francisco Souza nas andanças pelo sertão do Ceará, Gilmar justificava assim o interesse de ambos pela tradição. Nem eu, nem o Francisco somos etnomusicólogos, tampouco folcloristas. Francisco Souza é graduado em filosofia, leitor atento do tcheco Wilhelm Flusser e apaixonou-se pela virada linguística da filosofia. Já eu busco nos pressupostos da semiótica da cultura, principalmente no ucraniano Yuri Lotman, a defesa da tradição como fundamento da criação contemporânea. Com o trabalho de Gilmar e Francisco, podemos dizer que buscava-se naquele momento uma atualização do interesse pela rabeca no novo milênio. E os livros resultantes das pesquisas, inclusive, elaboravam perguntas consideradas bastante antropológicas. Vejamos algumas delas. Procurava-se investigar, por exemplo, como o músico se legitimava diante da comunidade, ou como os conhecimentos circulavam e eram transmitidos de geração para geração de rabequeiros. Ou ainda, como a cultura material se relacionava com os saberes locais, como a tradição era tensionada pelas novas invenções na cultura moderna. E, finalmente, como as técnicas, mitos, memórias, rituais, costumes e parentescos atravessavam a cultura dos rabequeiros. O fôlego documental do professor Gilmar de Carvalho e do fotógrafo Francisco Souza parecia insaciável. Chegaram a fotografar e entrevistar 104 rabequeiros em 2006, realizando inclusive algumas gravações.
E depois de terem perdido a conta da quilometragem rodada em lugares de difícil acesso, chegaram à expressiva cifra de 184 rabequeiros ativos em suas performances ou em suas oficinas de luteria pelo Brasil. E diante do material suficiente para o primeiro livro, a Expressão Gráfica e Editora, lá de Fortaleza, bancou a publicação do livro Rabecas do Ceará com uma tiragem de 1.000 cópias em 2006. Mas a ambição do professor Gilmar e Francisco Souza era ampliar essa tarefa de documentação de rabequeiros e rabequeiras para territorialidades ainda mais amplas. Segundo encontramos expresso em vontade no livro Tirinete, Rabecas da Tradição, de 2018. Abro aspas. Essas rabecas nordestinas se somarão às de Bragança, no Pará, que tocam para São Benedito, as de Cananéia e Iguape, no litoral sul de São Paulo, as que animam os fandangos do Paraná, as de Buriti, de Tocantins, passando, se Deus quiser, pela casa de Dona Dominga, em Correntina, no Cerrado Baiano. No final, pretendemos traçar um panorama das rabecas brasileiras. Fecho aspas. Infelizmente, a morte prematura do professor Gilmar de Carvalho em 2021 interrompeu esse projeto de ampliação da pesquisa. Por isso, exatamente um ano depois de seu falecimento por Covid-19, lhe prestamos homenagem nesta série especial de 7 episódios dedicados à sua obra no podcast Memória da Rabeca Brasileira. Fiquem conosco. Passamos agora à apreciação da música de rabeca que se relaciona ao trabalho do professor Gilmar, segundo o qual a atualização e permanência das rabecas na contemporaneidade nos levaria a outras sonoridades que ainda estariam na contramão da indústria cultural. E para conhecer um pouco desse mundo sonoro, ouviremos a seguir alguns rabequeiros documentados pelo professor Gilmar de Carvalho. Começaremos com o rabequeiro Antônio Gomes da Silva, conhecido como Mestre Bia, nascido em 1944 na cidade de Tauá, Ceará. Na ocasião de sua visita a esse rabequeiro, o professor Gilmar registrou o seguinte depoimento do Mestre Bia. Abro aspas. Toquei muita dança de São Gonçalo. Reizado era o que eu mais tocava aqui, no fim do ano, porque o povo só procurava a gente no fim do ano para tocar reizado. Toquei muito. Então vamos lá ouvir um pouquinho do que ele tocava. Que beleza, não é? Agora ouviremos um pouco do rabequeiro João Geminiano, com o nome de batismo João Gonçalves Pires, nascido em 1932 na cidade de São Benedito, Ceará. Disse ele bem assim a professor Gilmar. Eu toquei 25 anos no reizado, aqui mesmo, no sítio Campo Verde, do São Benedito, no Campo da Cruz, e às vezes ia para o sertão também. Tocava para o Casimiro Coco. Dança de São Gonçalo era mais difícil. Toquei muito drama. Tenho músicas da minha autoria. Aqui e acolá eu inventava uma. Faz tempo que se acabou esse movimento de festa. Hoje só é banda. Você não para não destreinar. Vamos ouvir um pouquinho de João Geminiano.
Já José Justino Fernandes, rabequeiro nascido em 1948 e conhecido na cidade de Itauá como Zé Biro Novo, dizia bem assim: a primeira rabeca que ouvi tocar foi a do tio Expedito Gomes, um violinzeiro de primeira, forrozeiro dos bons. Zé Biro acompanhava todos os anos as peripécias do boi, da burrinha e dos outros bichos dos folguedos dos Inhamuns, no Ceará. Vamos ouvir agora o mestre Luiz Buretama, ou Luiz Gomes Pereira, da cidade de São Benedito, Ceará. Nascido em 1930, ele nos traz um depoimento assim: as músicas de agora é diferente demais. A gente vai pelejando até que aqui e acolá dá um tom. O camarada pega e manda brasa. Pois vamos ouvir então? Agora, o podcast Memória da Rabeca Brasileira traz para vocês, graças à colaboração de Fabiano de Cristo, um pouquinho do som de Antônio Barroso, nascido em 1939 em Independência, Ceará. Ele que começou a tocar rabeca aos 14 anos. Eu mesmo fazia, diz ele muito vaidoso, a Gilmar de Carvalho. Trabalhava com um burana de cheiro ou de espinho, fazia uma rabequinha pequena de brinquedo, forte o bastante para contribuir para a iniciação musical dele e do irmão. Solta o som aí do mestre. Se você gostou do conteúdo deste podcast, se inscreva no canal para não perder os próximos episódios e recomende o mesmo aos amigos e familiares. Essa produção conta com a colaboração do professor rabequeiro do Ceará, Fabiano de Cristo, e do etnomusicólogo de Illinois, Estados Unidos, Michael Silvers. Essa segunda temporada do Memória da Rabeca Brasileira contou com o patrocínio do projeto Madeira que Cupim Não Rói, em parceria com a Universidade de Illinois. E aqui falando, o rabequeiro Caio Padilha, deixando um grande abraço para vocês. Até o próximo episódio inédito do Memória da Rabeca Brasileira no mês que vem. Tchau, tchau!